Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Um homem morre a cada 38 minutos por causa do câncer de próstata no Brasil. Transporte alternativo de vans terá aumento. Belém é a capital brasileira que mais registrou aumento no índice de furtos de veículos. A criatividade para abrir um negócio. Catedral de Belém realiza projeto natalino no comércio de Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o IPTU. Hoje é quarta-feira, 13 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Um homem morre a cada 38 minutos por causa do câncer de próstata. E de acordo com o INCA, no Brasil, a estimativa é chegar ao fim de 2017 com 61,2 mil casos novos e 13.772 óbitos. E é importante falar sobre a prevenção. O câncer de próstata é silencioso. Só se manifesta quando já está em estágio avançado. E se for diagnosticado logo no início, as chances de cura são quase de 100%. O homem tem que fazer a partir de 50 anos, tá? E 45 nos casos em que há familiares, pai, tio, avô com câncer de próstata. A importância deste exame na questão da saúde do homem é você prevenir o seu surgimento de maneira precoce. Ou seja, na verdade, você não vai impedir que o câncer apareça, e sim detectá-lo o mais breve possível, porque você vai ter uma chance quase de 100% de cura. Seu Luiz Otávio descobriu a doença nas consultas de rotina. Eu fiz os exames habituais e, para minha surpresa, deu alterado o exame. Aí eu aprofundei mais e foi confirmado, né? No momento, a gente sofre esse impacto, né? E depois a gente tem que buscar essa retomada, porque é importante esse equilíbrio do nosso sistema imunológico, sistema de defesa, né? E é muito importante a gente ter esse apoio da família, né, para a gente começar a tomar as providências em relação à doença. A partir dos 50 anos, o homem deve consultar regularmente o urologista. O médico fará o PSA, exame de sangue específico para a próstata, a ultrassom de próstata e o toque retal. O câncer de próstata não tem nenhum tipo de sintoma. Ele é um câncer de início totalmente silencioso, né? Diferentemente, existem outros problemas da próstata, como a hiperplasia prostática benigna, que está mais relacionado à dificuldade de urinar. Mas o câncer da próstata em si, ele não apresenta nenhum tipo de sintoma, porque ele é totalmente microscópico. Ele só vai ter algum sintoma já na fase tardia, na fase avançada, onde que praticamente nada pode se fazer. Então, você procure o seu urologista regularmente, pelo menos uma vez ao ano, para as pessoas que têm o PSA normal, que dosaram o seu PSA, que tem um PSA de normalidade, 6 de 6 meses o que tem um PSA um pouco alterado, e menos tempo aqueles que já têm um PSA dentro da faixa de risco, que pode exigir biópsia ou não. O tratamento de seu Luiz começou fora do Pará. Hoje é paciente de um centro de tratamento em Belém, onde faz quimioterapia e acompanhamento completo. Eu fiz rádio, né, e terminei a rádio. E aí fomos fazer a cintilografia. Foi que deu, que eu estava com metástase, ou seja, eu estava já com um câncer no osso. Eu ia fazer a convencional, não dava. Então, não adiantava, como o médico lá disse, não adiantava você operar. Na situação dele, não era possível a cirurgia, mas a operação é um tratamento comum para este câncer. O tratamento do câncer de próstata, ele vai se dar conforme o achado. Se nós acharmos um câncer na fase inicial, naquele homem que foi regularmente ao urologista, fez os seus exames e encontrou um câncer de próstata inicial através de uma biópsia, um dos tratamentos é a cirurgia. E dentro da cirurgia nós temos 3 modalidades: a cirurgia aberta,
a cirurgia laparoscópica e agora, aqui no nosso serviço, nós temos uma cirurgia robótica. A cirurgia aberta é uma cirurgia feita já há mais de 30 anos, né? Já é bem conhecida de todos os médicos, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. A cirurgia laparoscópica, ela ainda aqui no nosso meio, ela é pouco restrita, algumas pessoas só apenas fazem, e a cirurgia robótica é o melhor tratamento hoje no mundo todo. Se você for operar nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, você vai fazer com certeza a cirurgia robótica para a próstata, pois ela permite, o robô é um equipamento que se instala no paciente, através com pequenos furos no abdômen, vai permitir uma dissecção mais precisa das estruturas, dos nervos que são responsáveis pela potência, do esfíncter, que é responsável pela continência, e uma cirurgia pouco invasiva, com menos sangramento, com uma recuperação mais rápida. Você, em média, passa internado 2 dias no hospital, fica com uma sonda por 7 dias e depois disso vida normal. O estado de seu Luiz Otávio cada vez apresenta melhoras. Além do tratamento, ele conta com o apoio da família e mudou os hábitos alimentares. Mas sabe que foi essencial o diagnóstico precoce. Se existe um tratamento hoje de cura, é a prevenção. O homem tem que procurar as unidades de saúde. É onde ele vai receber todos os esclarecimentos. Por quê? Para não ajudar, tem muita gente, né? Ah, não vai, olha, essa história toda aí. Existe esse estigma antigo, né, do machismo, né? Então, você tem que procurar o profissional qualificado. E onde é que ele vai encontrar isso, gente? Nas unidades de saúde. É lá que tem o profissional habilitado, tem a equipe multiprofissional, o médico, a enfermeira, o psicólogo, até os agentes de saúde, né? Os auxiliares de enfermagem, todo esse pessoal estão habilitados a te esclarecer. Então, é muito importante que o homem vá buscar esse esclarecimento e fazer a prevenção. Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde afirmam que todos os dias, em média, 30 crianças e adolescentes são assassinados no Brasil. Usando como base dados públicos, o relatório mostra que o número de crianças e adolescentes assassinados mais do que dobrou em 15 anos no Brasil. No ano de 1990, foram registradas cerca de 5.000 mortes violentas de menores de 19 anos. Em 2015, foram quase 11.000. Com esses dados, o Brasil é o terceiro país mais violento para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, em uma lista de 85 países. O relatório também afirmou que as vítimas têm cor, classe social e endereço. São, em sua maioria, meninos negros, pobres, que moram nas periferias e áreas metropolitanas das grandes cidades brasileiras. Em números absolutos, a Bahia é o estado com maior número de vítimas de assassinato menores de 19 anos, com 1.233 vítimas. Na sequência estão os estados do Rio de Janeiro, com 1.002, e o Ceará, com 900 vítimas. Uma pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde do Pará aponta que houve redução nos casos de dengue em relação ao ano passado aqui no estado, mas em alguns municípios, como Parauapebas, esse índice aumentou. 7 municípios estão em risco de surto das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Os dados da CESPA apontam que, em 2017, foram registrados 4.560 casos de dengue. Ano passado, foram 6.329, uma redução de 27%. Os casos de Zika também diminuíram. Foram 327 casos este ano e 2.807 no ano passado, uma redução de 758%. Já os casos de chikungunya aumentaram em 629%. Em 2016, foram 834 casos e este ano já são 6.088. Parauapebas é o primeiro no ranking das cidades com maior número de casos de dengue confirmados nos 10 primeiros meses deste ano. O município
tem apenas 68 agentes de endemias para atender a uma população estimada em 200 mil pessoas. Sexta-feira é o último dia para quem recebe o Bolsa Família fazer a avaliação de saúde e garantir a manutenção do recebimento do recurso. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os beneficiários devem realizar a avaliação de saúde nas unidades municipais de saúde ou estratégia Saúde da Família mais próxima da sua casa até o dia 15 deste mês. Os documentos necessários são o cartão do Programa Federal NIS, a carteira de vacinação das crianças ou o cartão da gestante. Todos os membros da família cadastrados no programa devem comparecer. A avaliação é obrigatória para crianças menores de 7 anos, suas mães ou responsáveis e gestantes com idades entre 14 e 44 anos. Quem não comparecer às unidades de saúde e não tiver os dados atualizados, terá o benefício bloqueado ou cancelado. E para se ter mais informações, é só acessar o telefone da Secretaria Municipal de Saúde, que está pelo 3236-1889. Uma das preocupações de início de ano são as contas, como matrículas escolares, impostos, entre outros. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com o advogado Paulo Barradas sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, o famoso IPTU. Ele é um imposto de competência dos municípios, cobrado anualmente, porém pode ser pago mensalmente pela Prefeitura e direcionado ao proprietário do imóvel. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. O IPTU ele é cobrado em qualquer construção que esteja no valor acima de R$70 mil. Mas que a gente possa saber os detalhes desse imposto, o que ele significa e as principais regras, aqui ao meu lado está o Dr. Paulo Barradas. Ele vai tirar todas as dúvidas. E se você ainda quiser mandar uma pergunta para a gente, o nosso WhatsApp é o 98802-3444. Dr. Paulo, ao longo da semana chegaram algumas perguntas para a gente. A primeira delas é da Maria Cristina. Ela mora em Breves, aqui no arquipélago do Marajó. A gente agradece a sua participação. Ela diz assim: a minha residência é de madeira e está concentrada na área nobre de Breves. Todos os meses chega o carnê me cobrando o pagamento. Eu gostaria de saber se isso é correto. É sim, é correto. É muito importante ressaltar que o IPTU é um imposto municipal. Então, a competência para legislar é do município. Este limite de R$70 mil que você falou aí no início é do município de Belém. Mas o município de Breves, por exemplo, certamente tem um outro patamar para isenção, abaixo dos valores que o município decide, não se cobre IPTU. R$70 mil é o caso do município de Belém. Outros municípios em outros estados, cada um tem o seu parâmetro. O IPTU, ele é um imposto, o próprio nome está dizendo, ele é fruto de uma imposição e ele é a fonte de sobrevivência do Estado, do poder público. No caso do município, ele é a renda do município. O valor do IPTU, ele é calculado com base no valor de venda do imóvel. Então, para ser calculado, leva-se em consideração todo tipo de imóvel é tributado. Leva-se em consideração o valor do imóvel. O que vai impactar no valor do imóvel? O tamanho dele, o tipo de construção, a área construída, a sua utilidade. IPTU para imóveis comerciais tem um valor, para residenciais tem uma alíquota diferenciada na maioria dos municípios. Então, cada caso será um caso. A informação que a ouvinte está nos dando aí de Breves é que o imóvel dela fica numa área nobre do município. Isto já implica num valor maior do imóvel, o que significa que o IPTU dela vai ter um valor maior do que outros imóveis com as mesmas características, localizados em bairros menos nobres do mesmo município. Então, a cobrança é legal. Outra dúvida que a gente tem vem direto do estado do Acre. O José Lobato, ele pergunta assim: sou pensionista, minha esposa faleceu recentemente, consegui ganhar na justiça o direito de ficar isento do pagamento. Entretanto, há 6 meses estão chegando boletos na minha casa. Já fui à prefeitura e informaram que devo pagar o IPTU. Isso é correto? Isso vai depender muito do teor da decisão judicial. Se a decisão judicial lhe isentou ad eternum, ou seja, para sempre, do IPTU por questões que foram alegadas lá no processo, esse IPTU do imóvel que está em seu nome não pode ser cobrado.
Se este imóvel, da sentença para cá, recebeu modificações que desnaturaram a sentença, evidentemente a sentença já deixa de ter valor. Por exemplo, você pode ter ampliado, pode ter duplicado o imóvel, o valor deles aumentou e aí descaracterizou o motivo da isenção que foi concedida lá pelo juiz. Então, vai depender muito do motivo da sua isenção e da forma que ela veio. Você continua no mesmo imóvel, mudou de imóvel, está num imóvel que tem outro proprietário, então há que ser analisado, a sugestão é que cada caso seja analisado com critério, mas se a sentença está valendo, está válida, foi uma sentença que ela não teve um período, ela foi sem prazo para terminar, ela foi concedida desta forma, e você não mudou de imóvel, o ideal é que você constitua novamente, retorne ao seu advogado, seja ele público ou seja ele privado. O Acre também, como aqui no Pará, é muito bem servido de advogados, colegas da área jurídica, e informe ao juízo que a sentença está sendo desobedecida, caso realmente esteja, e peça as providências que o juízo adotará, as providências para conceder a solidez da sentença. Isso aí é líquido e certo, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Se houve alguma modificação, a história é outra. Consulte o advogado, sempre é mais prudente. Doutor Paulo, quem não paga IPTU pode perder o imóvel? Quem deve o IPTU e não paga o IPTU pode perder o imóvel, porque quem garante o pagamento do IPTU é o próprio imóvel. Agora, se a pessoa é isenta de IPTU, evidentemente não há cobrança, não há dívida, não há execução, não há perda do imóvel. Então, em regra, quem não é isento, quem tem um imóvel de um valor que não permite a isenção e tem condições pessoais que também não permite a isenção, por exemplo, em alguns municípios as pessoas que são aposentadas por invalidez são dispensadas do IPTU independentemente do valor do seu imóvel. Então, isso muda de município para município. Quem deve IPTU tem que pagar porque fica sujeito à perda do imóvel. Quem não deve, esse não tem nenhum risco nesse sentido. Outra dúvida é da Cleide Aguiar, aqui de Belém. Ela diz assim: mudei de bairro recentemente. No antigo eu pagava IPTU. No novo bairro minha rua ficou isenta, mas a cobrança continua chegando ao meu nome, mesmo já tendo informado a prefeitura da minha mudança. Isso é correto? Cleide, é muito difícil a hipótese da isenção de IPTU para uma rua. Que características essa rua teria que a rua paralela não teria? Porque essa estaria isenta e outra não estaria isenta, já que todos são iguais perante a lei, isso é uma determinação constitucional. Normalmente a isenção se dá pelo valor do imóvel. Se o imóvel novo que você se encontra agora, que você mudou, ele tem um valor que a lei municipal tributa, né, ele já está dentro de uma faixa tributada, uma faixa que paga IPTU, a cobrança é legal. Tem que verificar o valor venal de seu imóvel. Você mudou para um imóvel mais caro? Você mudou para um imóvel melhor, mais valioso? Certamente o IPTU vai ser maior. Você mudou para um imóvel menor, menos valioso, numa área menos nobre, o seu IPTU vai ser menor. Então, salvaguardada essa proporcionalidade aí, pode haver cobrança. Tem que ver por que essa isenção de uma rua que realmente eu desconheço situações semelhantes. O Cláudio Albuquerque, de Juína, no Mato Grosso, a gente agradece aí sua audiência. Ele diz assim: eu sou lojista e em 2015 a Câmara de Dirigentes e Lojistas de Juína entrou com uma ação na Justiça contra a Prefeitura que estava cobrando valores abusivos. Ele gostaria de saber qual deve ser o valor cobrado para quem tem comércio e como ele deve calcular esse valor. Olha, um forte abraço ao povo aí de Juína, do Mato Grosso inteiro. Veja bem, é Cláudio, né? Isso. Veja bem, Cláudio, o IPTU, o imposto cobrado para imóveis comerciais, ele se diferencia do imposto cobrado para imóveis residenciais, porque o imóvel comercial, ele tem um valor maior por conta da sua exploração comercial. Então, o percentual de quanto por cento do meu imóvel eu vou ter que pagar do IPTU depende de lei municipal. Sugiro que você consulte as leis do município de Juína e vai ter uma lei municipal com certeza absoluta que diz que um percentual X, tanto por cento do seu imóvel, vai ser o valor do seu tributo. Aí existem vantagens para pagamento até data tal, até data X, até data Y, em parcela, à vista. Mas esse percentual está em lei do seu município aí. Procure
as leis do seu município, que você vai achar esse percentual. Confira no seu carnê de IPTU, todos devemos fazer isso. Qual é o valor venal que a prefeitura atribui ao seu imóvel? O valor venal é o valor de venda à vista. Este valor de venda à vista está absurdo, está muito superior ao que na prática o imóvel vale, aí você deve pedir uma revisão do seu IPTU para que esses valores sejam revistos, para que o imposto passe a ter um valor justo e não um valor desproporcional. E falando justamente nessa questão de valor, a gente entra no Adriano Moraes, de Manaus. Ele diz assim: no começo deste ano, a Prefeitura de Manaus estava dando desconto de 10% para o pagamento do IPTU, que vencia até o dia 15 de janeiro. No momento, eu estava sem dinheiro e negociei este valor para pagar no dia 30 do mesmo mês. Quando eu fui pagar, não aceitaram o valor com desconto. Não paguei e desde então venho recebendo multas em cima das minhas faturas. O que eu devo fazer? Olha, Adriano, normalmente a cobrança do IPTU ela tem um prazo para se pagar com um determinado desconto. 10% até a data X, 5% até mais uns dias e assim vai. Ou o valor sem desconto algum para quem pretende pagar em parcelas mensais ao longo do ano. Isto aí é absolutamente legal. A negociação que você fez, se ela está escrita, você tem como garantir em juízo: olha, a prefeitura me concedeu mais prazo para eu pagar neste mesmo valor e eu tenho isso por escrito. Aí você deve buscar em juízo o direito ao seu desconto que não foi respeitado. Se essa negociação não foi escrita, não tem como provar, a prefeitura que anunciou que o desconto seria até determinada data e essa data não foi respeitada, o pagamento veio depois, ela não se obriga. Então, na verdade, o que vai decidir o seu caso é se você tem ou não tem essa negociação por escrito. Se tem a negociação por escrito, está obrigado a pagar tão somente aquele valor e vai conseguir isso em juízo. Se não tem a negociação por escrito, está em débito e deve pagar, inclusive, com as multas. Com certeza. Doutor Paulo, ainda ficaram algumas dúvidas. Se você quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar para o nosso WhatsApp a sua pergunta, o nosso número 988023444. Em uma próxima oportunidade, a gente responde todas as questões acerca do IPTU. A gente agradece, o advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. E agora vamos falar de saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta terça-feira uma nova resolução que permite que qualquer estabelecimento de saúde faça vacinação, incluindo farmácias e drogarias. A regulamentação da medida deverá ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias. A nova regra estabelece como deve ser a estrutura física do estabelecimento que aplicará a vacina e determina que as vacinas que não estão contempladas pelo Programa Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde somente poderão ser aplicadas mediante prescrição médica. Quem precisa utilizar as vans como transporte alternativo na capital paraense vai pagar um pouco mais caro. A categoria reajustou no início do mês o valor cobrado, que antes era de R$ 2,50 e agora passou para R$ 3,00. Segundo os motoristas, não havia mudança há 2 anos. Quem precisa utilizar os transportes de vans em Belém vai pagar um pouco a mais. Antes, os passageiros pagavam o valor de R$ 2,50 e agora passou a pagar R$ 3,00 na passagem do transporte alternativo. O reajuste foi uma forma de suprir algumas despesas de quem trabalha com as vans. Não foi um aumento de tarifa. A tarifa ela está só se igualando mais um pouco com a tarifa que já vem sendo praticada no transporte convencional, que é os ônibus, né? Então o que a gente está fazendo é igualando um valor aproximado para que a gente possa ter condição de manter o sistema, manter os carros e poder oferecer uma melhor segurança, um melhor conforto para o passageiro. Não é um aumento, mas sim está igualando mais um pouco o valor da passagem com o ônibus hoje. A categoria explica que há 2 anos o valor cobrado era o mesmo, enquanto o preço dos ônibus coletivos na capital, neste mesmo período, já passou por 2 reajustes. Tem 2 anos que a gente vem segurando esse valor aí da tarifa, entendeu? Chegou uma situação agora com o aumento de combustível, que praticamente é mensal, aumento de gás de cozinha, e fica um negócio meio complicado de poder manter esse valor aí na tarifa que era praticada no valor de R$ 2,50.
Segundo a Federação de Transportes Alternativos do Pará, 1.200 vans operam somente na região metropolitana de Belém. 5.000 trabalhadores atuam diretamente com esse transporte e cerca de 250 mil passageiros são atendidos por dia somente na Grande Belém. Os motoristas afirmam que o reajuste foi a única solução para manter as despesas da casa e do veículo. Porque o combustível aumenta, o gás mesmo, no dia que a gente aumentou segunda-feira, e a gente tem família e despesa. Então, peça também aumentou muito. Então, isso foi um reajuste, não é aumento, né, necessariamente. A população com certeza sentiu. Como a gente sente também, né, a despesa quando chega para abastecer, um diesel que era 70, hoje está 100, para a gente trabalhar durante o dia. Mesmo com reajuste, alguns passageiros ainda preferem a condução. Compensa a rapidez, eu acho. Não o valor. O valor é um pouco razoável, né? Mas a rapidez mesmo, de que o tempo que eu vou ficar esperando o ônibus, a van já está saindo bem mais rápido. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Belém é a capital brasileira que mais registrou aumento no índice de furtos de veículos. A criatividade para abrir um negócio. E Catedral de Belém realiza projeto natalino no comércio de Belém. Voltamos com Nazaré Notícias e agora vamos falar de segurança pública. Belém é a capital brasileira que mais registrou aumento no índice de furtos de veículos. A informação é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e foi levantada entre os anos de 2015 e 2016. Estacionar nas ruas de Belém tem ficado cada vez mais perigoso. Em 2015, foram registrados 618 furtos de carros. Número que em 2016 saltou para 990 a cada 100 mil veículos em circulação. Um aumento de mais de 54% no número de casos. E não é só a capital que preocupa. Os números da segurança pública mostram que em todo o Pará houve aumento no número de casos. Em 2015, foram 5.643 veículos roubados. Em 2016, esse número aumentou para 6.618. O número de veículos furtados também cresceu. Passou de 2.718 em 2015 para 3.709 no ano posterior. No ranking das capitais, depois de Belém, aparecem as cidades de Recife, Manaus, João Pessoa e Macapá. E agora vamos falar de trabalho infantil no Acre. Em 2004, eram 30.509 crianças trabalhando. Já em 2015, eram 17.338, o que representa uma queda de 43%. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e mostram ainda que no Brasil são quase 2 milhões de crianças e adolescentes trabalhando até o ano passado. A maior parte é adolescente entre 14 e 17 anos. No estado do Acre, há 8 cidades onde o trabalho infantil predomina. São elas Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Marechal Traumaturgo, Rodrigues Alves, Tarauaca, Feijó, Sena Madureira e Rio Branco. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na cidade de Sinop, norte mato-grossense, a previsão é de céu encoberto durante toda a manhã e chuva no período da tarde. Essa previsão deve se estender durante toda essa semana. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. Para Óbidos, no interior do Pará, a previsão é de céu encoberto e chuvisco, principalmente no período da manhã. Essa previsão é atípica na região, que é considerada uma das cidades mais quentes do Pará. Nesta quinta-feira, a temperatura varia entre 24 e 29 graus.
E em Santana, no Amapá, a quinta-feira começa ensolarada, mas ao longo do dia o céu deve fechar. Estão previstas chuvas no período da tarde e noite. A temperatura varia entre 26 e 28 graus. E agora vamos falar de empreendedorismo. A crise econômica do país faz com que milhares de pessoas passem a usar a criatividade para gerar renda e abrir seu próprio negócio. Atualmente, o mercado de produtos personalizados vem crescendo a cada dia. As encomendas têm sempre a cara do cliente e acabando se tornando parte da atração de diversos eventos. Para se manter no mercado e garantir a renda do lar, a microempresária Ediele Leão utilizou os conhecimentos para criar produtos personalizados. Eu trabalhei 2 anos, trabalhei numa empresa e engravidei, saí de licença. Quando voltei não pude continuar e resolvi trabalhar por conta própria, criando minhas artes gráficas, os totens, a área de evento, decorações, tudo que envolve esse mundo de eventos, tudo que envolve convites, essa fantasia, esse mundo encantado, porque, como eu havia dito, as crianças todo ano fazem aniversário, nascem crianças, e a gente tem que sempre ter as ideias criativas para expor na mesa, para expor no evento, para que todos venham admirar e se encantar. Na casa dela, que também funciona como escritório, existem vários produtos que são personalizados de acordo com o pedido do cliente. Qual é o diferencial do brinde personalizado? Se você for comprar aí fora, você pode até encontrar qualquer tema, né? Mas quando você encomenda o personalizado, a gente coloca o nome da criança, coloca a idade que ela está fazendo. Eu crio uma arte exclusiva para aquele cliente. Entendeu? Uma identidade exclusiva mesmo. É diferente da pessoa comprar um tema pronto e jogar na festa. Pode acontecer que no outro evento que ela vai, ela encontra o mesmo tema, o mesmo personalizado. Então, o diferencial é esse, que a pessoa ela encomenda os personalizados e os personalizados saem com a identidade dela. Com o desemprego elevado, as pessoas estão buscando novas fontes de renda através da abertura de novos negócios. Mas antes, é preciso estudar o mercado. O primeiro passo para que isso ocorra, para que o negócio se desenvolva de forma mais estruturada, é fazer a busca de mercado. Ou seja, eu preciso entender o perfil do meu consumidor, eu preciso conhecer as preferências de consumo, o que ele busca quando ele procura determinado produto e serviço e desenvolver estratégias para que eu consiga ofertar valor agregado. Ou seja, se eu vou empreender hoje, eu preciso conhecer primeiro a necessidade do cliente, conhecer o mercado, os fornecedores, os potenciais competidores, para que você consiga se restabelecer. Então, a gente diria que o ponto primordial para quem quer empreender é trabalhar a busca de informações, que é um dos elementos mais importantes para o seu desenvolvimento enquanto empreendedor. Alguns setores atraem mais clientes, explica a Leda. Bom, a gente tem um aumento significativo do empreendedorismo por necessidade. As pessoas, mesmo com crise, perdendo emprego, estão abrindo um negócio por necessidade. E a nossa atuação enquanto Sebrae é reduzir esse risco de não efetividade do negócio. Então, as pessoas estão abrindo diversos tipos de segmento, e aí a gente fala desde a parte de alimentação, passa pela moda e acessórios, confecções, culminando numa entrega de serviço muito mais qualificada para esse cliente. Depois de colocar a ideia em execução e estudar o mercado, o empreendedor deve procurar ajuda de especialistas. Então, para quem quer iniciar uma empresa, para quem quer iniciar um negócio e quer ter condições de se deslanchar, o Sebrae dá toda a orientação. O primeiro passo é procurar uma das nossas agências de atendimento, e aí a gente tem uma série de capacitações que passam para que esse empreendedor tenha condições de desenvolver o seu negócio, mas também desenvolver os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas atitudes de forma muito mais empreendedora. E hoje a modelagem de negócio alinhada à inovação, ela vai lhe ajudar a enxergar muito melhor esse desenho de negócio, fazendo com que você consiga reduzir os riscos, a possibilidade de não dar certo, mas fazendo com que você seja permanente no mercado. Um presépio em seu lar. Você pode enviar sua foto com o presépio em sua casa para serem exibidas aqui no Nazaré Notícias. Faça foto com sua família diante do símbolo do nascimento de Cristo. Envie a foto
com o presépio para o nosso WhatsApp, número é o 988023444, e ela será exibida durante o Nazaré Notícias. E agora uma boa ideia para quem quer ornamentar a casa para este período natalino. Olá, meu nome é Pamela de Oliveira e hoje nós vamos aprender a fazer um anjinho de papel que vai decorar a sua árvore de Natal e deixar o seu Natal muito mais bonito. Nós vamos precisar de uma bolinha de isopor de 25 milímetros e papel sulfite azul e fitas decorativas. Primeiro, nós vamos utilizar o papel e cortá-lo em duas partes. A primeira, nós vamos pegar 1 centímetro e dobrar assim. Vamos aqui. Deram 10 aberturas. Abrimos assim. E ele vai ficar dessa forma. Com o outro lado do papel, também fazemos esse mesmo procedimento do leque. Só que vamos cortar ao meio para fazer a asinha do anjo. E vamos bolear a ponta da asa, para dar um acabamento melhor. Fazemos isso na asa e no vestidinho do anjo. Agora, esse espaço que fica aqui, nós vamos pegar a asa e colar aqui. Usamos cola quente e passamos aqui. Colocamos cola Isso aqui vai ser a golinha do vestido do anjo. Então a gente vai tirar um dedo. E vai
Presa atrás, onde tem esse mesmo acabamento aqui, até para que fique um acabamento melhor. Quem for ao comércio de Belém durante esta semana encontrará uma programação diferente. É o Natal da Sé, evento de evangelização realizado pela Catedral Metropolitana de Belém. Dona Mara estava fazendo compras no comércio quando foi surpreendida pela programação religiosa. Vim fazer umas comprinhas. Fiquei muito feliz de encontrar uma missa belíssima como essa aqui em plena João Alfredo. Fiquei muito feliz, estou muito feliz e aproveitei para assistir. É o Natal da Sé, evento realizado pela Catedral de Belém no comércio da capital. O nosso intuito principal é esse, é evangelizar, levar o verdadeiro sentido do Natal, a importância do Natal em família, o Natal de paz, o Natal de amor, de fraternidade, de harmonia. E com esse intuito nós viemos para cá. Conseguimos vários apoiadores que nos ajudaram para que pudéssemos fazer toda essa estrutura e estamos aqui. Essa é a rua João Alfredo, uma das mais movimentadas do comércio de Belém. E nessa época do ano o movimento é ainda maior. As pessoas vêm para cá por causa das compras de Natal. Mas o Natal da Sé quer lembrar o verdadeiro motivo da data. É muito interessante porque aqui sempre fervilha no Natal, mas por um outro motivo, que é uma questão comercial. E trazer o espírito natalino, do advento, da espera, pelo verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus, é muito gratificante, E nós que através do canto nós servimos, para nós é uma alegria sempre estar a serviço nesse ministério, nessa missão de levar a palavra de Deus através da música. De férias, na capital paraense, Fábio estava passeando pelo bairro da Cidade Velha. A estrutura montada para a missa e a música chamou a atenção de longe. Estava passando por aqui, a gente viu o palanque montado, perguntamos se ia ter missa, o cara falou que tinha missa, a gente foi para assistir a missa. Eu acho algo muito positivo, porque é um meio de evangelização para as pessoas, uma forma deles terem a presença de Jesus Eucarístico mais próxima, que muitas vezes não teriam tempo nem disponibilidade de ir à missa. Então é uma iniciativa abençoada mesmo. A programação vai até a próxima sexta-feira. Todos os dias começa com uma pequena procissão, levando uma imagem de alguma das paróquias de Belém. Na esquina da rua João Alfredo com a Avenida Portugal, é rezado o terço e celebrado a Santa Missa. Há também louvor e adoração com grupos católicos. Eu convido a você que nos assiste pela nossa TV Nazaré, se tiver oportunidade de vir aqui ao comércio, venha aqui na João Alfredo com a Avenida Portugal, temos um palco, temos os nossos paroquianos aqui da Catedral, que irá receber você com muita alegria para participar deste momento. Sempre a partir das 16 horas estamos aqui esperando por você. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!